Graça e paz, tudo bem com você? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo, então? Vamos estar falando aqui sobre combatendo a podridão no mundo, ok? Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 13 e vamos aqui entender um pouquinho o que Jesus estava querendo nos dizer quando ele fala sobre nós sermos o sal da terra. Mas vamos orar primeiro. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir a Ti, ó Pai, que venha nos dar entendimento da Sua palavra, venha nos ensinar, venha nos dar crescimento espiritual nesse mundo, ó Pai, que está num estado, um processo de podridão por causa do pecado, Deus. Venha tocar em nossos corações, venha nos trazer a realidade, Pai, e ajuda-nos a vivermos da forma como o Senhor espera que os Seus filhos vivam. E aqueles que ainda não te conhecem, Pai, possam ver através dos seus filhos, ó Deus, a diferença e poderem glorificar o seu nome e desejarem também fazer parte da sua família. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então. Vamos lá. Combatendo a podridão no mundo. Vamos dar início aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Muito bem, então, Mateus capítulo 5, versículo 13. Aqui, essa fala de Jesus faz parte do Sermão do Monte. Nós vemos ali no capítulo 5, Jesus, ele traz o Sermão do Monte, é o sermão mais conhecido de toda a Bíblia. Ele pega do capítulo 5, vai até o finalzinho do capítulo 7. São 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7. A partir do 8 daí já não está fazendo mais parte do Sermão do Monte. Uma coisa bem interessante é, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, se você quiser abrir aí para acompanhar, no capítulo 5, você vai perceber um detalhe muito importante ali no início do capítulo 5. Olha lá. Vai dizer assim, ó. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Então ele subiu no monte. Não se sabe ao certo que monte é esse, mas a questão é que ele está sobre um monte, ele se assenta, então seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Veja bem que no início aqui do versículo 1, aqui o comentarista, aqui, o Mateus, né, que escreveu o Evangelho de Jesus, fala que tinha uma multidão. Mas Jesus se assentando, os que vêm próximo dele e o rodeiam são os seus discípulos. E aí a Bíblia diz que Jesus começou a ensiná-los, ensinar aos seus discípulos. Então, tudo que nós vemos no Sermão do Monte, tudo que Jesus ensina nesse sermão é direcionado aos seus discípulos. Muito interessante isso, né? Então, tudo que Jesus fala ali no Sermão do Monte, ele está direcionando aos seus discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, esse versículo aqui, o versículo 13, você tem que entender que ele está falando para você, ser sal da terra. Veja lá. Então, vamos ver aqui, vamos nos concentrar no versículo 13, sabendo que Jesus falou para mim e para você que somos discípulos de Jesus. Muito bem, então. Veja só, a nível de introdução. O mundo está em processo irreversível de perdição, destruição, de putrefação, ou seja, apodrecimento. Ninguém está imune a esse mal real. O que causa esse efeito destrutivo é o pecado, o maior mal de toda a existência da humanidade,
e que vem se multiplicando e se alastrando constantemente. O que? O pecado está se multiplicando desde o início, está se alastrando, está tomando conta e se tornando cada vez mais grave. Em toda essa podridão generalizada, né? Ninguém fica fora desse mal, toda a humanidade, isso coloca todos dentro deste mesmo grupo. A igreja foi posta nesse mundo para combater a degradação, fazendo toda a diferença. Então, em meio a esse mundo de consequências do pecado, todas essas desgraças que nós vemos como consequências do pecado. O pecado, ele está constantemente se multiplicando e se alastrando. A igreja é que deve fazer a diferença. A igreja deve fazer a diferença. Então veja só, vocês são, vamos dar início aqui no versículo, vocês são, como eu já disse, esse sermão, ele foi direcionado para os discípulos. Então, vocês são. Quem são vocês? Vocês, discípulos de Jesus, tá? Então Jesus fala aqui aos discípulos no Sermão do Monte. Isso não nos resta dúvidas, tá? Então, a responsabilidade aqui que Jesus está apresentando, a incumbência aqui é muito importante. É muito importante, tá? E ele coloca aqui de forma muito clara, né? A circunstância ali está implícita quando nós lemos, mas fica fácil da gente entender que a mensagem aqui é para mim e para você, para nós que somos discípulos, tá certo? Então Jesus fala aqui aos discípulos no Sermão do Monte. O sal, ainda na parte A do versículo 13. Sobre o sal, tá? 3 coisitas aqui sobre o sal. O sal, ele é um importante antisséptico no contexto do Novo Testamento, tá? Então, se você for avaliar o contexto do Novo Testamento, primeiramente não tinha geladeira, né? Não tinha energia elétrica, então o alimento estragava muito fácil, principalmente as carnes, né? Então, o que era feito para dar ali uma conservação às carnes se não tinha geladeira? Eles salgavam a carne. Então a carne, ela já contém os micro-organismos nela mesma. E quando ela entra em contato com o ar, os micro-organismos do ar, eles vão até essa carne e inicia-se então um processo de deteriorização, de putrefação, de apodrecimento. O sal, ele é um antisséptico. Ele não devolve a carne a sua... A carne apodreceu, ele não vai restaurar a carne, vamos assim dizer. Mas ele paralisa a ação dos micro-organismos, tá? Então a ação dele, nesse sentido, é de antisséptico, tá certo? Esse é o primeiro aspecto do sal, antisséptico. Ele combate os micro-organismos. Segundo aspecto, o sal tem sabor. E isso nós aproveitamos até hoje, né? Dificilmente alguém salga a carne, a não ser jabá e charque, né? Quando trabalhei um tempo no açougue com meu pai, ele fazia bastante charque. E salgava a carne, deixava ela ali um tempo naquele sal, depois pendurava ela no sol para ela ressecar, né? Mas tirando isso, nós não fazemos, nós não costumamos fazer isso. Nós temos hoje a geladeira que serve de conservador, né? Que mantém a carne num estado bom para o uso. A geladeira faz esse trabalho. Muito bem. Mas o sabor nós utilizamos. Não tem como a gente se alimentar sem sal. Fazer um arroz sem sal, um feijão, um churrasco. O sal, ele faz a diferença. Faz a diferença no alimento. Então, o segundo aspecto é o sabor. O sal também ele influencia, não é influenciado, né? Uma coisa importante.
Você joga o sal na salada, a salada pega o gosto de sal, mas o sal não pega o gosto da salada. Em qualquer alimento, você põe sal no arroz, o arroz pega o gosto do sal, mas o sal não pega o gosto do arroz. Então o sal sempre vai influenciar e jamais será influenciado. Muito bem. A terra ali que Jesus fala, né? Vós sois ou vocês são o sal da terra. Então vocês são os discípulos. Os discípulos, isso se refere aos discípulos. O sal tem esses três aspectos importantes que nós acabamos de ver. E a terra é a humanidade, é a humanidade pecadora. A humanidade pecadora que Jesus se refere como sendo a terra. Tá? Então a igreja, os discípulos estão aqui em meio à humanidade, somos seres humanos, no meio de uma realidade de pecaminosidade, em meio a uma humanidade pecadora. Nós que temos essa incumbência de fazer a diferença em meio a essa humanidade, em meio à sociedade, enfim. Muito bem. Trazendo para a nossa realidade, vamos lá. Já dei umas pinceladas aqui, mas vamos ver como que isso se aplica às nossas vidas. Primeiro, a putrefação no mundo é causada pelo pecado, tá? Nós falamos da carne, dos alimentos que apodrecem, o sal era usado ali para combater o apodrecimento. Na nossa realidade, o que gera a putrefação na humanidade é o pecado. E essa putrefação, que é a podridão, são as consequências do pecado. Então a violência, todas as mazelas da humanidade, né, inclusive as desordens naturais, são todas consequências da pecaminosidade. Né? A Bíblia diz que a natureza, ela almeja a manifestação dos filhos de Deus, ela geme nessa expectativa, porque a própria natureza sofreu com as consequências do pecado. Por exemplo, Adão estava lá no Jardim do Éden e tinha um trabalho bem tranquilo, era uma diversão o trabalho dele. Era trabalho, tá? Deixando um ponto aqui, o trabalho não é o castigo que Adão recebeu, ele já trabalhava. Mas, a partir do pecado, a terra começou a gerar as suas ervas daninhas, os seus espinhos, as pragas. E daí, então, a partir desse momento, Adão tem que lidar com tudo isso. Então, veja bem, a própria natureza, ela foi, de certa forma, abalada, ela foi... ela sofreu as consequências. Então, o pecado, ele traz a consequência de modo geral. Tudo que você vê de ruim, de maldade, de coisas tristes, é consequência do pecado. E essa é a putrefação que o mundo vem enfrentando. E isso tem se agravado cada vez mais. Isso tem se agravado cada vez mais. Veja só, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o mal é generalizado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A gravidade do pecado, olha só, a gravidade. Isso engloba todos os seres humanos. A partir de Adão, todos pecaram, todos herdaram o pecado. E as consequências do pecado também, tá? Veja só. O mal e toda a desgraça é causada pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. O ser humano, ele foi criado para viver, ele não foi criado para morrer. Porém, a partir do momento que ele se rebela contra Deus, porque todo pecado é uma rebelião contra Deus, a gente vai ver isso aqui, houve uma consequência, né? Ou consequências. E o ápice dessa consequência é a morte. O ápice dessa consequência é a morte. O ser humano, ele se afasta de Deus a partir do momento que ele peca. A partir do momento que ele pecou, se afastou de Deus, ele entrou num processo de mortificação. Ele passou a sofrer, então, essa gravíssima consequência do pecado, que é a morte. Isso no sentido físico, mas mais pior do que isso, a morte espiritual, certo?
Olha só, o pecado assola a humanidade desde o início, com suas consequências. Veja só Romanos capítulo 5, versículo 12. Ó. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. É um versículo, tá? Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, Adão, como o representante da humanidade, ele comete o pecado e passa para os seus filhos, seus netos, bisnetos, enfim, ninguém ficou fora desse englobamento aí, tá? Muito bem. Olha só, coisa séria que é a questão do pecado. Qualquer pecado é uma afronta contra Deus. Qualquer pecado, desde um pensamento pecaminoso, uma palavra ou uma ação. Todos os pecados, eles demonstram uma afronta contra Deus, contra a santidade de Deus. Um exemplo aqui é o Salmo 51, versículo 4. Quando Davi peca ali, no caso de Betseba. Então, ele declara aqui no Salmo 51, versículo 4. Olha só. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Quando você olha para a história ali de Davi, o que aconteceu? Ele estava na sua casa ali, no seu palácio, no momento em que o seu exército estava no campo de batalha. Então, Davi estava ocioso ali, e aquela frase, né, o ditado popular, é um ditado correto, que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Davi, ele ocioso, ele vê então ali Betseba na sua casa, né? Não sei se foi pela janela ou se ele estava num lugar alto e consegue olhar lá de cima, e ela, de alguma maneira, ele vê ela lá e é atraído por ela, né? Então Davi, ele manda chamar, manda buscar, e ele se deita com ela e tem relações sexuais com ela, ela engravida, e daí Davi tenta resolver aquela situação trazendo o marido dela, que era um soldado, estava lá no campo de batalha, um homem valente, leal, mas ele não quis fazer o que Davi esperava ali, que Davi pensava assim, ele vem, ele passa a noite com ela e ele vai achar que o filho é dela. Ele até embriaga ao Urias, né, o marido de Betseba, para que ele então fosse levado a cair na armadilha de Davi, mas a lealdade dele foi maior. Ele não quis se deitar e dormir com a esposa, enquanto os colegas estavam lá no campo de batalha. Tá? Então ele faz uma coisa pior ainda. Ele, se é que pode dizer que é pior, né? Mas ele vai ao fundo do poço. Ele arma uma situação e ele faz com que o comandante coloque Urias na frente da batalha, para que ele seja assassinado. Mas veja bem, quantas pessoas tiveram que morrer para que esse plano dele se concretizasse. Mais soldados morreram, né? Enfim, Davi cometeu vários e vários pecados nessa situação. Nós podemos ver aqui, ó. Por exemplo, olha só. Cobiça, ele cobiçou, ele adulterou, ele enganou, ele manipulou uma situação, ele enganou de novo, coloquei duas vezes aqui. Ele foi desleal, né? Ele cometeu infidelidade, assassinato, hipocrisia, etc. Porém, quando Davi vai orar, quando ele confessa a Deus, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti. Ele não está dizendo que ele não errou contra as pessoas. Sim, ele errou, mas ele quer dizer que ele reconhece que tudo que ele fez foi uma afronta contra Deus. Então, quando você quiser pecar, quando você planejar pecar, lembre-se, o pecado é uma afronta contra Deus. Muito bem, vimos aqui a gravidade do pecado, as consequências do pecado, a seriedade do pecado, né? E agora olha só, o crente
que é o sal, ele combate. Assim como o sal é antisséptico, ele combate o pecado, né? O sal combate a podridão na carne, vamos lembrar ali. E o crente, como sal desse mundo, nessa terra, ele combate o pecado. O pecado. Primeiro, o ambiente do crente ele deve ser santo, ou seja, a casa dele, na escola, né? Não tem como ele levar as pessoas a serem santas, mas ele tem que fazer a parte dele de ser santo, de ser separado. Santo quer dizer separado para Deus, ou seja, ele não se mistura nas atividades pecaminosas, nas conversas pecaminosas, nas piadas, nas brincadeiras, enfim. Tudo que ele percebe que está sendo afronta contra Deus, ele se afasta daquilo. Muitas vezes ele combate até denunciando aquilo como pecado, tentando alertar as pessoas. Ou seja, na escola, no trabalho, em seus relacionamentos, como por exemplo no namoro, nas amizades, no casamento, enfim, na sociedade em geral. Então o namoro do crente tem que ser diferente, o namoro tem que ser santo. As amizades do crente, não é que ele vai ter só amigos crentes, ele vai ter amigos no trabalho, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que têm uma fé, uma religião diferente, mas a forma dele se relacionar com essas pessoas não vai ser no sentido de ser influenciado, mas ele vai influenciar essas pessoas. Então, o seu casamento, enfim, na sociedade de modo geral, o crente ele tem que fazer a diferença, ele tem que ser diferente, tá? Muito bem. O sal tem sabor e o crente é bem-aventurado, tá? Então, olha só. O mundo é infeliz, não tem paz. O mundo é hedonista, ou seja, vive em busca do prazer. O mundo está sempre buscando preencher um vazio, essa infelicidade, com festas, com consumismo, com vícios, com dinheiro, sempre buscando de alguma forma, em alguma atividade, em alguma circunstância, enfim, em alguma conquista, o prazer. O mundo está cada vez mais depressivo também. O suicídio é crescente. Milhares de pessoas por ano são levadas ao suicídio por causa da sua angústia, por causa da sua depressão, enfim. O mundo ele tem se tornado cada vez mais propício a isso, justamente por causa do pecado que se manifesta na vida das pessoas, levando elas a viverem loucamente, correndo atrás de tantas coisas, e isso faz com que as pessoas estão deixando as coisas simples de lado, enfim, estão acumulando muitas preocupações e etc. A loucura do mundo tem gerado a depressão e, por sua vez, o suicídio, tá? E isso nós temos visto que hoje, tanto homem quanto mulher, não são só os mais velhos, vemos jovens, adolescentes se suicidando, pessoas de todas as classes sociais. O negócio está muito complicado mesmo. Veja só. E o pior é que o mundo está caminhando para o inferno. Então, a princípio, ali na introdução nós falamos sobre a morte. O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte, né? E não apenas a morte física, mas a tendência do pecado é a morte espiritual. Então, alguém outro dia disse assim, que o inferno, onde é o inferno? O inferno é no final da vida de pecado. Então, o final da vida de uma pessoa que vive no pecado, tá? E eu não quero dizer com isso que os filhos de Deus, os crentes em Cristo, os discípulos de Jesus não pequem. Mas a questão é que o crente, você sabe, ele passou pela justificação de Deus, proporcionada por Cristo na cruz do Calvário por meio da fé. É isso que a Bíblia ensina aqui. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Nós não temos condições de sermos justos. Somos pecadores de nascença. Isso está em nossa natureza. Mas o sacrifício de Cristo naquela cruz foi em favor da humanidade. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi um sacrifício aceito por Deus, o justo pelos injustos. Então, o crente, ele tem essa vida que nós podemos dizer aqui, o sabor na vida do crente é o fruto do Espírito. Desde já, ele experimenta esse sabor na vida. E o mais bacana e aliviador, vamos assim dizer, é que no futuro eterno ele não estará sujeito ao inferno. Certo? Mas desde já nós devemos fazer a diferença mostrando que nossa vida tem sabor. E o sabor é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o amor, a alegria, a paz. Coisas que o mundo não experimenta de forma verdadeira. Tá? Sem falar dos demais características do fruto, que são 9 características aqui listadas em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz. Longanimidade, ou seja, uma paciência com a pessoa, a capacidade de amar, mesmo que a pessoa não faça por merecer. É um longo ânimo. A benignidade, que é uma gentileza, uma forma cortês de tratar as pessoas. A bondade, né? A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São 9 características. De repente você fala, eu não sou crente, mas eu tenho alegria. Eu não sou crente, mas eu tenho cortesia, eu sou gentil. Veja bem, o fruto do Espírito traz todas essas características ao mesmo tempo. E o objetivo de Deus na nossa vida é nós crescermos de maneira geral nessas 9 características. Na verdade, a Bíblia fala de mais características do fruto do Espírito em outras partes, como a fé. E dependendo da versão, o lugar de fidelidade vai estar fé, por exemplo. Enfim, demonstrar uma característica não quer dizer que isso seja uma ação de Deus na vida da pessoa. Outro dia eu ouvi um comentário, eu achei até um pouco assim exagerado, mas faz sentido. E amar, por exemplo, até um cachorrinho ama, né? Eu tenho um amigo que disse que o cachorro dele é quem mais ama ele. Eu fiquei com dó dele, mas ele falou isso pra mim, tá? E veja bem, você chega em casa, o cachorrinho vem todo alegre, balançando o rabinho, demonstrando alegria, demonstrando amor. Mas ele é um animal, né? É apenas uma característica. Ele não vai ter longanimidade, ele não vai ter benignidade, enfim. Mas o crente, ele tem essas características, que são características do caráter de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós que cremos em Cristo, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa vida. O fruto, na verdade, não se relaciona com fruta, se relaciona com trabalho, se relaciona com agir, se relaciona com obra. Então nós poderíamos dizer assim, a obra do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito que vai trabalhando na nossa vida e a gente vai aprendendo a amar, ser alegre, ter paz. Enfim, tudo isso vai sendo desenvolvido ao mesmo tempo. Se você, de repente, apresenta 1 ou 2, 3 características e está falho em outras, tá? Você precisa analisar se você está tendo mesmo a obra de Deus sendo realizada na sua vida, certo? Muito bem. Estamos já quase finalizando aqui. O sal é influenciador e o crente também. O sal, ele não pega o gosto dos alimentos, mas os alimentos pegam o gosto do sal, como nós já dissemos. Assim acontece com o crente. Tá? Então, o crente em Cristo, né? O discípulo de Jesus, ele não pode ser influenciado pelo mundo. Tá? O verdadeiro crente, aquele que tem o fruto do Espírito,
fidelidade, por exemplo, vai dar condições para ele não participar, vamos dizer assim, das afrontas a Deus nos seus ambientes. Ele não vai ser influenciado. E se ele chegar a ser influenciado, ele vai se arrepender, ele vai se sentir mal e ele vai ter uma atitude diferente na sequência. O Salmo 1, capítulo 1, vai dizer assim que bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Quer dizer felicíssimo, mais que feliz. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, veja que é um processo de envolvimento, né? A pessoa ela começa a dar ouvido a conselhos de pessoas ímpias, né? Por exemplo, você está com um problema no casamento. Com quem você tem se desabafado? Quem tem te aconselhado? De repente é uma pessoa ímpia que vai te dar maus conselhos. E você vai começar a andar naqueles conselhos. Se você fizer isso, logo, logo você vai estar se detendo no caminho dos pecadores. Ou seja, você vai começar a se parecer cada vez mais com aquela pessoa por estar seguindo os conselhos dela. Até o ponto de você se assentar na roda dos escarnecedores. E isso mostra que você já faz parte daquele caráter de pessoa, tá? E os escarnecedores, nós podemos entender que são aquelas pessoas que zombam diretamente de Deus. Se nós entendermos que o pecado é uma afronta contra Deus, os escarnecedores são aquelas pessoas que têm prazer no pecado. E elas são pessoas que batem de frente com Deus, que desafiam Deus, que falam mal de Deus, que denigrem a palavra de Deus. E daí, se você estiver sentado na roda de pessoas como essa, o seu caso está muito sério. Veja só, o sal, ele salga, porque é sal, tá? Obviamente. Por que o sal salga? Simplesmente porque ele é sal. Esse é o papel do sal, tá? Então o crente, ele influencia porque é crente, ele influencia porque é santo. É natural o crente influenciar, tá? Tem muito crente ou igrejas hoje em dia, nesse momento pós-moderno, querendo se parecer com o mundo, confundindo lá o que Paulo disse: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me sem lei para com os que não tinham lei. Enfim, eu fiz de tudo com todos para ver se eu salvava alguns. Mas isso quer dizer que Paulo, ele se aproximava das pessoas, mas ele não praticava as mesmas coisas. Ele não procurava se parecer com as pessoas em suas práticas, em seus conceitos, tá? Paulo, ele não era isso que ele queria dizer. E daí o que acontece? Hoje em dia muita gente está trazendo as práticas mundanas, pecaminosas para si, para suas igrejas, para se parecer com o mundo e atrair as pessoas. Isso não é ser sal. O que vai realmente atrair o mundo, atrair as pessoas que estão perdidas no pecado, vivendo as consequências do pecado, é justamente a santidade. É a diferença do fruto do Espírito na sua vida. Você não precisa fazer malabarismos e estratégias como se parecer com o mundo. Volte para Cristo, volte para a palavra, pratique o evangelho. É isso que vai fazer a diferença, tá? Então isso deve ser algo natural na sua vida, você que é discípulo de Cristo. Então não é uma questão de ser chato ou legal. Eu tenho que ser legal. Não é isso. Tenho que ser chato. Não, não é isso. Mas é uma questão de ser temente a Deus. Se você for temente a Deus, a sua atitude ela vai ser adequada a um filho de Deus em todas as circunstâncias. Você vai saber como agir, porque você vai ser dirigido pelo temor a Deus. Muito bem. Veja só, quando Jesus ele diz assim, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois não serve para nada. A questão aqui que nós devemos se apegar não é se o sal ele perde o sabor, se recupera, mas o que Jesus está querendo fazer aqui é uma ironia. É uma ironia. Então, porque, veja bem, é simplesmente ridículo pensar num sal sem sabor. Porque sal sem sabor não é sal. Já pensou, você compra lá um pacote de sal e daí você vai fazer
seu almoço e joga o sal para temperar lá o arroz, o feijão, enfim, a salada, e você percebe que não tá salgado. Aí você joga mais sal, aquilo lá não tá dando diferença. Aí você vai lá, testa o sal, põe na língua, não tem sabor. O que você vai fazer? Você vai despejar aquele sal na pia e jogar fora no lixo, sei lá. Você vai jogar fora. Então, daí você vai até dar risada e falar, mas que é isso? Um sal que não é salgado. Nunca vi um negócio desse, né? Ou seja, é simplesmente ilógico. Então, veja bem, é igualmente ridículo pensar na possibilidade do crente não fazer diferença. Ah, o cara é crente, mas ele age como as pessoas que não têm Deus. Ele tem o mesmo linguajar, as mesmas atitudes, ele age da mesma forma. Então, isso é ridículo. Jesus está dizendo, é ridículo, ele não pode ser chamado de crente, tá? Veja só, crente que não faz diferença não é verdadeiro crente. Pensa no sal. Puxa, sal, isso não é sal. Crente que não faz diferença? Jesus olha e fala, puxa, isso aqui não é crente, não é um verdadeiro discípulo. Então, olha só, se ele não combate pecado, se não demonstra o fruto do Espírito, né, as características, o caráter de Cristo, e nem as bem-aventuranças, ou seja, coloquei as bem-aventuranças aqui, que são aquelas características lá do começo do capítulo 5 do Sermão do Monte, e vai dizer assim, ó, a partir do versículo 3, ó, felizes os pobres de espírito, né? Ou, o que quer dizer pobre de espírito? É aquela pessoa que sente a necessidade de Deus, sabe que precisa de Deus. É bem-aventurado, tá? Depois os humildes. Depois os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos. Esses são felizes, os que têm o coração puro. Os que promovem a paz. Enfim, e os que são até inclusive perseguidos por causa da justiça. Pois esses são felizes. Tá? Então, se a pessoa não demonstra o fruto do Espírito, não demonstra as bem-aventuranças, depois você pode estar lendo a partir do capítulo 3, a partir do versículo 3, do capítulo 5 de Mateus, né, até o versículo 11, vai falar sobre as bem-aventuranças. Até o versículo 12, aliás, vai falar sobre as bem-aventuranças. Se o crente não demonstra nenhuma coisa nem outra, tá? E daí? Como fica esse crente, então? Veja só. Se não influencia, antes ele é influenciado aos olhos de Cristo. Isso é algo ridículo, certo? Então, ele é apenas um crente nominal ou apenas um religioso, tá? Então, muitos de nós, de repente, já passaram por isso, né? Se chegaram ao ponto e perceberam que estavam sendo apenas religiosos, apenas estavam sendo cristãos nominais, né? Não chegaram ao ponto de observar que não estavam produzindo ou não estavam manifestando, né? Porque quem produz é o Espírito Santo, mas eles não estavam manifestando as características do fruto do Espírito, não estavam manifestando as bem-aventuranças, né? E daí, glória a Deus se um crente chega nesse ponto e percebe, né, que ao invés de estar sendo sal, está sendo não está sendo um sal verdadeiro, né? E ele se arrepende e daí ele passa então a ser sal. Ele se arrepende e se converte verdadeiramente. Veja só. Mas deixa eu dar um exemplo aqui, né? Um exemplo aqui sobre essa questão aqui primeiramente. John Wesley, né? John Wesley, quem nunca ouviu falar de John Wesley? Que foi o fundador da Igreja Metodista, um dos homens que mais influenciaram na sua geração e até hoje, né? Ele influencia. John Wesley foi um grande homem de Deus, mas por muito tempo ele viveu acreditando que era um crente verdadeiro, até que ele descobriu que ele não era. E daí então ele busca Deus ali num arrependimento pelos seus pecados, e a partir daquele momento, ele passa a ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Então isso pode acontecer na vida de muita gente que está dentro das igrejas, né? Se essas pessoas chegam num ponto e se arrependem, se convertem verdadeiramente, glória a Deus. Se essas pessoas vão até o fim e não percebem, não se arrependem, elas vão se enquadrar naquilo que Jesus chama de joio no meio dos trigos.
né? E daí, o que vai acontecer? Vão ser lançados fora, assim como o sal, que não tem sabor. Olha só, o sal, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Muito bem, muito grave, muito sério, muito preocupante isso que Jesus está dizendo, um grande alerta, um grave alerta, tá? Analise a sua vida. Veja só, da mesma forma que o sal, que perde o sabor, se torna inútil e é lançado fora, o crente corre o risco de ser achado inútil, tá? Então, o que está ali na igreja, está ali já há anos, né? Mas não influencia, não tem o fruto do Espírito, não demonstra essa diferença, ele pode ser achado inútil, tá? Pode ser achado inútil. Pensa bem, nós temos aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, não é verdade? Mas isso não se aplica à questão do cristão, tá? Filho de cristão nem sempre é cristão, pode ser um religioso, tá? Mas a salvação ela é individual, a conversão é algo pessoal. Essa transformação que Deus ele proporciona na vida do ser humano por meio da conversão a Cristo, ela acontece de forma particular, de forma específica, de forma pessoal, de forma individual. Por isso que cada um deve se analisar. É o que está lá em Coríntios, né? Sempre da ceia, analise a si mesmo, né? Nós devemos nos analisar. Cada um faz a sua análise. Ninguém pode julgar ao outro, mas nós devemos nos julgar, porque se nós nos julgássemos, ninguém precisaria nos julgar, tá? Esse é o ensinamento da Bíblia. Porque se nós não nos julgarmos, não nos analisarmos e corremos esse risco aqui e formos achados como crentes inúteis, olha só, nós seremos jogados fora. Mas veja só, esse crente precisa se consertar por meio do arrependimento, da conversão. Ele precisa nascer de novo, pois há grande chance dele ser apenas religioso por falta de evidências, tá? O que é essa questão? A falta de evidências é grave. Eu estou finalizando, tá? Primeiro, veja só. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Diz assim, ó. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, tá? Você não merece. Você é salvo por um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, né? Versículo 10 já. A fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Muitas religiões, eu acredito que todas as religiões, menos o cristianismo, pregam que você precisa ter obras para alcançar a salvação, para alcançar o plano superior, enfim. Mas o cristianismo já fala o diferente. Nós não temos condições de alcançar a salvação pela nossa própria bondade, pelas nossas próprias ações, obras, porque somos pecaminosos. A Bíblia diz que a justiça do homem, a maior justiça do ser humano é como um trapo de imundícia para Deus. Trapo de imundícia, alguns pensam que eram os panos usados naquela época, que não existia absorvente, para as mulheres no período de menstruação. Ou também aqueles panos que eram usados como faixa nos leprosos, e a pele toda ficava ali com pus. Quando tirava aquilo, era uma nojeira só. Então veja só, a maior justiça do ser humano é como um trapo de imundícia para Deus, certo? Porém, onde entra a questão das boas obras? Como evidência da salvação. Porque quem é salvo, ele consequentemente vai demonstrar que é salvo por meio de uma mudança de vida, por meio de um crescimento espiritual. Isso se manifesta com o fruto do Espírito, se manifesta com as bem-aventuranças, se manifesta no seu trato com o próximo, com o semelhante, se manifesta nos seus relacionamentos, se manifesta nas suas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Muito bem. Olha só.
Outra questão de evidência aqui, ó. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Muito certo isso aqui, ó, né? Se a árvore ela é boa, vai produzir frutos bons. Se é ruim, vai produzir frutos ruins. Então, a evidência na nossa vida de sermos ou não verdadeiros crentes é as ações, as atitudes, o tipo de vida que nós estamos levando. Uma vida santa ou uma vida carnal, pecaminosa, uma vida de práticas de pecado. Não quer dizer que o crente não peca, porque João mesmo diz lá na sua carta que se dissermos que não temos pecado, já pecamos, porque estamos mentindo, né? Não peque. Se você pecar, saiba que tem um advogado, Jesus Cristo justo. Mas a mesma carta diz que aquele que peca, no sentido lá original, que vive no pecado, praticando o pecado e não abre mão do pecado, ele não conheceu a Deus. E daí é uma demonstração de que ele não é uma árvore boa. Toda árvore, agora olha só, a consequência de tudo isso é que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, né? E o ser humano, o filho de Deus, né, que não for achado como uma árvore boa e ter a sua fé manifestada por meio dessas evidências lógicas e como realmente deve ser na vida de um cristão, né, ele será lançado também no fogo. Só que daí já é no lago de fogo, é no inferno, e daí já é para sempre. Não existe, biblicamente falando, uma forma de reverter isso, tá? Como que a Igreja Católica chama mesmo? Purgatório. Não existe esse termo, não existe esse ensinamento de maneira biblicamente falando, é uma heresia. Então, se você tem vivido de qualquer jeito, como um religioso apenas apostando lá em passar alguns milênios, sei lá, algumas décadas ou séculos no purgatório para ter a remissão dos seus pecados e depois ser levado para o céu, pode esquecer, tá? Porque a Bíblia diz que o inferno é eterno. A morte no lago de fogo, a estadia ali é para sempre, onde haverá choro e ranger de dentes. Para sempre, tá? Vamos lá para a conclusão, finalizando aqui. Num mundo corrompido, sem pecado, que está caminhando em passos largos para o inferno, precisamos do poder do Espírito Santo para sermos sal. Só poderemos ser sal se Deus nos capacitar. Entenda isso, tá? Nós não temos condições de sermos sal por nossa própria força. Atos 1:8 diz: recebereis poder, tá? Para seres minhas testemunhas. Então, ser sal é ser testemunha de Deus, é ser representante de Deus. E isso é algo muito difícil, aliás, é impossível para nós, humanamente falando, a não ser que o Espírito Santo nos dê poder para isso. Sejamos então crentes fiéis, com a graça de Deus, testemunhando corajosamente onde Deus nos colocou. Na sua família, na escola, no seu trabalho, enfim. Que as pessoas à nossa volta possam ver que nós, né, em nós, aquilo que elas não possuem. Quem não conhece a Deus vai perceber algumas coisas na vida do cristão que elas não possuem. Ou seja, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, enfim, isso tudo que elas vão ver a ação de Deus em nós. E isso não se encontra nelas. Não se encontra, tá? Então veja só, então que por nós, né, que Deus age em nós, por nós e através de nós, que elas possam ver isso. E que ao perceberem essa diferença em nós, elas possam glorificar ao nosso Deus e desejarem ser cristãos também. Desejarem ser cristãos, cristãs, através do nosso bom testemunho, tá certo? Deus abençoe você, que realmente Ele te capacite a mim também, para sermos sal. Podemos fazer diferença nesse mundo que está em processo acelerado de apodrecimento, de putrefação. E
e possamos de fato combater essa putrefação, combater o pecado como igreja neste mundo corrompido. Deus abençoe você grandemente.